Olá, sejam bem-vindos ao segundo dia do CDCast, ao vivo aqui da 12ª edição da Rondônia Rural Show. E comigo aqui tem o Paulo Suassuna, que ele é agrônomo, vem lá de Pernambuco para nos prestigiar na feira. E hoje a gente vai falar, Paulo, sobre o legado de uma tecnologia que está mudando aí a agricultura brasileira, né? Paulo, você desenvolveu a tecnologia de cultivo intensivo de palma, atingindo ali a produtividade superior de 600 toneladas por hectare, né? Como que nasceu essa ideia? Como que foi qual foi a principal motivação para o desenvolvimento dessa tecnologia? Olha, primeiro bom dia aí para todo mundo, satisfação muito grande estar aqui com vocês. Isso foi pela necessidade da gente. Imagina você, Patrícia, que a gente reside na região mais seca do país. E as nossas fazendas, por exemplo, ficam no Cariri Velho da Paraíba. É muito seco lá. E quando chove, só são 3 meses, é março, abril e maio. Portanto, a vida todinha foi a gente pelejando através de uma plantinha que conseguisse não só apenas sobreviver, mas se desenvolver bem, de junho até fevereiro do ano seguinte, que é quando a gente tem o período de estiagem. Uhum. E a gente acabou identificando a palma como uma dessas alternativas que são realmente muito fortes. O grande problema que a gente tinha é que a palma, pela forma com que ela foi introduzida aqui no Brasil, ela não foi introduzida para fins de forragem. Isso daí, inclusive, faz parte da nossa apresentação. Uhum. Ela foi introduzida com a finalidade de hospedar um inseto para produzir corante para a gente tingir tecidos. Olha só, era outro fim, totalmente diferente de forragem. Pois bem, portanto, a partir de 1932, quando teve uma seca muito forte aqui no Nordeste do Brasil, e o povo percebia que nesses períodos secos a palma sempre era muito consumida pelos animais, a gente passou a cultivá-la para fins forrageiros. Mas cometendo um erro clássico, um erro histórico, um erro banal, porque quem plantava palma para produzir corante, plantava obedecendo um sistema de produção de corante, um sistema produtivo de corante. Sim. E a gente passou a usá-la como forragem, usando um sistema produtivo de corante. Então, os espaçamentos todos errados, as formas de conduzir os palmares totalmente erradas. Imagine você que quem começou a plantar palma para forragem de 1932 para cá, estava plantando bem certinho pela forma com que ele aprendeu. Sim. Só que ele aprendeu de forma errada. Então, as, as, os nossos plantios, eles eram sempre, como a gente chama lá no Nordeste, era um plantio fusível. Então, a palma é aquela cultura que você tem na propriedade para ser dada aos seus animais somente quando vier um ciclo seco forte, que lá a cada 7 ou 8 anos a gente tem seca de verdade mesmo. Então, o período que antecede a isso é o período mesmo para cultivar e fazendo a plantação. Exatamente, exatamente. E aí a palma ficaria restrita apenas a ser usada quando viesse uma seca grande. Sim. Pois bem, só que a palma, por ser uma cactácea, 90% dela é água e 10% de matéria seca. E nessa matéria seca, sim, ela tem muito carboidrato. Só que tanto a climatologia tem mudado, como a questão fundiária também. Uhum. As propriedades da gente no Nordeste são bem pequenas, a maioria é tudo bem pequenininha. E esse é o desafio da gente, enquanto técnicos e enquanto produtor rural. Como fazer uma pequena propriedade rural situada em plena região seca, garantir o sustento daquela família que tem ela como fonte de sobrevivência. Então imagina só, você ser dono de uma propriedade de 3 ou 4 hectares, no meio das caatingas, caatinga braba, você plantar uma cultura que você só possa usá-la daqui 8 anos e 90% dela é água. Esse cabo está fadado ao insucesso. De maneira que a gente, pela necessidade que a gente tem lá nos Cariri de encontrar essa plantinha, a gente descobriu na palma essa particularidade dela, que é de ser extremamente resistente à seca e de ser muito forte em termos de carboidrato, só que a gente precisava mexer no sistema produtivo. Foi quando, em 1994, a gente foi ao México, que imagine você que o centro de origem da palma é na América, ela não é originária aqui do Brasil. Uhum. Como eu falei, ela foi introduzida aqui no Brasil.
mas o centro de origem lá é mexicano, né? E tem um pedacinho dos Estados Unidos. E, e lá a situação é bem diferente. Lá no México eles têm a palma como uma hortaliça. Ela é uma hortaliça de deserto. Então ela é utilizada para outros fins também, que não sejam fim de forragem, é o contrário da gente aqui. Uhum. Então quando a gente foi lá aprender com eles o que era a palma, a forma de se conduzir um palmal, então a gente voltou com outra mentalidade. A ideia seria a gente conseguir, vamos dizer assim, a gente tentar é, considerá-la como uma cultura nobre para ver até onde ela pode chegar em termos de produção agrícola. E aí foram 10 anos a gente trabalhando, testando, de 1994 até 2003, quando a gente desenhou o boneco produtivo dela, agora sim, considerando-a como uma cultura nobre. Aí, para isso, escolha de semente, preparo de solo, plano de fertilização química e orgânica, manejo de pragas e doenças, até a forma de você colher a palma interfere na produtividade do palmal no ano seguinte. E a forma com que você corta ela também influi na longevidade do palmal. Nossa, Então, fantástico. com a tecnologia do cultivo intensivo da palma, as colheitas se estendem agora por 30 anos. Você sem precisar plantá-la todo ano, você com o mesmo palmal, cultivando ele, fazendo o manejo certinho durante 30 anos, foi o que aconteceu. Quando a gente veio do México, o primeiro palmal que nós fizemos o plantio, ainda com muitos errinhos de, de no sistema produtivo propriamente dito, é, a gente fez de 1994 até ano passado, 2024, foram 29 colheitas, 30 anos. E nunca a Fantástico. gente perdeu, nunca ficou abaixo de 300 toneladas no hectare. Uhum. Então é isso que passa a dar uma luz, sobretudo para quem é pequeno produtor rural. Porque com um sistema produtivo bem pequenininho, uma propriedade bem pequenininha, com um sistema produtivo certo, você escapa dos períodos secos, sem problema nenhum. Ah, maravilha, seu Paulo, assim, é fantástico. Eu acho que hoje a inovação e a tecnologia, ela não é mais uma opção, ela é uma necessidade, né? E principalmente quando a gente consegue fazer essa aplicabilidade para ter essa devolução no dia a dia, no impacto dos pequenos produtores e agricultores, porque eles sofrem com a seca, né? Eles sofrem com essas mudanças climáticas, então isso é muito importante. Seu Paulo, como que você ajuda, assim, no dia a dia, lá na sua rotina, esses agricultores familiares? O senhor dá consultoria, treinamento? É assim, Patrícia, eu tenho uma empresa de treinamento e consultoria, Sim. é a Paulo Suassuna Consultoria Limitada. E a minha vida de 2016 para cá, basicamente, é só fazendo palestras e oficinas. Uhum. A depender do tipo de cliente que eu também faço implantação de campos de palma, mas sempre com o objetivo de capacitação. A gente junta um grupo de produtores para naquele campo de palma que a gente implantar naquela determinada propriedade, a gente ficar dando todas as orientações, passando por todos os passos do processo produtivo da palma, nos moldes propostos pela tecnologia do cultivo intensivo da palma. Então é bom porque o produtor acompanha desde o preparo de solo, escolha da área, preparo de solo, escolha de raquete, passando pela forma de preparar o solo de forma diferenciada. Porque, veja, isso é uma coisa que ocorre muito aqui no Brasil. A gente vive dizendo que lá chove pouco. Sim. No Nordeste é muito seco, aqui chove muito pouco. Aí eu digo, e o que é que você faz no seu solo para guardar essa pouca água de chuva que você julga que cai na sua região, se você ainda planta em covas, por exemplo? Uhum. Você tem que sucar a terra para que a água fique retida no solo. Eita, Paulo, é mesmo. Eu digo, então, vamos fazer um preparo de solo diferenciado para vocês verem como é. Aí a gente vai naquela areazinha, faz o preparo de solo. Na hora que cai a primeira chuva, ao invés da água escorrer, ela fica toda retida nos sucos. E ali ela infiltra. Isso é bom porque ele está vendo. Então ele aprende a fazer fazendo. É a coisa melhor que tem no mundo. Isso Nossa, é ótimo. fantástico. Então, quando acaba o ciclo produtivo da palma, até a hora da gente colher ela, Aham. ele vê o tanto que ele produzia naquela mesma área e o tanto que ele está produzindo hoje. Aí sim, ele aceita de forma definitiva o novo modelo tecnológico de produção. É legal. Nossa, isso é fantástico, fantástico. Estou aqui impressionada.
E Paulo, qual foi assim o maior desafio para que o senhor pudesse levar essa inovação para o campo? Porque produtor, eu estou aqui na minha terra, eu fiz a vida toda assim, e aí a gente precisa chegar com um processo inovador. Como que foi esse desafio? Eu tive que me moldar. Hum, Isso daí foi uma briga comigo mesmo. Porque a gente sai da universidade com um tipo de conceito, inclusive até da forma com que a gente trata o produtor rural, a gente vai com um conceito que a gente não é trabalhado na universidade. sim. Então eu tive que me moldar para Uhum, poder fazê-los entender que o que eu estava propondo para eles era o que havia de melhor para eles. E isso me ajudou muito, porque eu sou produtor rural. uhum. Então, eu sentia na pele a forma com que as instituições nos tratavam, a forma tradicional, digamos assim, de tratamento entre um técnico e um produtor rural, a forma com que eles nos tratavam, eu achava que não era a melhor forma possível. Temos uma necessidade de adaptar a nossa linguagem à Se não realidade de fizer, quem você está não, lá principalmente no produzindo. Nordeste, se não fizer, você não chega a lugar algum. Então, isso me ajudou muito, porque eu sou do campo, né? Eu sou agrônomo, como você falou aí ainda há pouco, Uhum. mas eu tenho propriedade, eu sou produtor rural e vivo do campo. Então, isso tem me ajudado muito. E eu tive que me moldar, de fato, mas já estou com quase 50 anos de profissão aí. Hoje em dia eu levo isso daí com uma certa tranquilidade. Ai, maravilha. E, seu Paulo, como que o senhor vê o futuro aí da agricultura tropical em termos de desenvolvimento de tecnologia e de inovação? Boa. Inovar para mim é mudar. Se a gente não fizer as mudanças necessárias de acordo com o ambiente em que você está vivendo, você não chega a lugar algum, não. Vou dar o exemplo do que aconteceu com a tecnologia do cultivo intensivo da palma. Esse modelo tecnológico de produção é inovador. Veja, a terra da pessoa é a mesma, a planta é a mesma, é palma. O produtor é o mesmo. A gente só teve que mexer no que a gente chama de tripé produtivo. Uhum. Corrigir a planta, definida a planta para a sua região, você tem que corrigir a variedade. Senão você está lá chegando. Vou dar um exemplo. Lá na minha região existe uma praga quarentenária da palma chamada falsa cochonilha do carneiro. Então lá é muito quente e seco. Então, veja, eu escolhi a planta, palma. Ótimo, acertei na planta. É assim, só para a gente poder voltar aqui um pouquinho, como que vocês escolheram essa planta? É, é uma história bem interessante. Uhum. No começo dos anos 90, o Nordeste do Brasil vivia uma verdadeira febre, a febre do confinamento. Existia um plano das instituições de fomento que toda propriedade que tivesse localizada no polígono das secas, aquela instituição de fomento fomentava o dinheiro que a gente chamava de dinheiro barato. Aham. Imagine você que o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil chegava para o produtor rural, se a propriedade dele tivesse situada no polígono das secas, então ele emprestava um dinheiro já com 25% de rebate. Ou seja, se você tomasse emprestado o número 100, só tinha que pagar 75. Uhum. Era 4 anos para começar a pagar, 20 anos pagando com juro de 2% ao ano. Isso era o dinheiro que a gente chamava de dinheiro barato. Aham. Pois bem, eu tenho um super primo chamado Alberto Suassuna, mesmo que irmão meu. Ele, nessa época, ele é zootecnista Uhum. e ele é especialista em nutrição animal. E ele é craque na utilização de subprodutos para fazer os arraçoamentos dos parques de confinamento. E ele tinha uma empresinha chamada Confine. Uhum. Ele chegou a ter mais de 30 mil boi no coxo, em vários estados aqui do Nordeste do Brasil. Bom, como ele era craque em usar subprodutos, então ele usava muito bagaço de cana Uhum. na ração dos confinamentos. Só que ele desenvolveu a técnica de hidrólise. Aí ele fazia hidrólise a cal, hidrólise com soda, até hidrólise a vapor ele fazia. Era um Uau, danado. Aí fantástico. ele, pronto, ele chegava no Maranhão, onde tem muito babaçu, aí ele
fazia dietas à base de torta magra de babaçu, torta gorda de babaçu. Aí na beira da praia, onde tinha as usinas, ele bagaço de cana, melaço, e todo canto ele se adequava. Só que imagine você, Patrícia, que num confinamento, quando você vai fazer os cálculos de quantos animais a confinar, e na hora que você vai iniciar um plano de confinamento, não pode faltar comida de jeito nenhum. Sim. Então, imagine, um boi de confinamento, ele come fácil 80 quilos de comida por dia. Só que os parques de confinamento eram 1.000 boi, 1.500 boi, 6.000 boi. Multiplica isso por 80 quilos. Eram montanhas de bagaço de cana, toneladas de melaço por dia. E isso começou a crescer o olho dos usineiros na época. Né? Produção. No final das contas, uma tonelada de bagaço de cana que custava $4 foi para 20. Uma tonelada de melaço que custava $20 foi para 100. Então, as rações que esse meu primo fazia já deixaram de ser tão competitivas no mercado porque o subproduto que ele estava usando estava ficando caro. E isso nos levou a pensar de outra forma da gente formular rações mais baratas. Como a gente tem propriedade nos Cariris da Paraíba, aí a ideia de Suassuna mesmo, é negócio de doido mesmo. A gente resolveu formular rações tipicamente catingueiras, vindas da Caatinga. Que aí ia ser, como diz o ditado, 0800. Então, o que foi que a gente fez? A gente morou, de fato, acampado dentro das caatingas, a gente soltava os animais, ia atrás deles e com a prancheta na mão e você ia anotando cada uma planta que o animal comia na caatinga. Então, um bode chegava lá e comia uma malva. Aí, quando ele acabava de comer, a gente pegava um pé de malva, ensacava, etiquetava e botava na cintura. Aí o boi comia um pé de feijão bravo, aí feijão bravo. E uma vez por semana a gente juntava todo esse material e mandava fazer um teste bromatológico para saber quanto de cada nutriente aquela cultura estava fornecendo. Maravilha. E quando chegou a vez da palma, aí o queixo da gente caiu, principalmente o dele que entende dessas coisas, deu mais de 70% de energia. A gente teve que repetir a amostragem, foi para 75%. Aí foi quando ele disse, estamos eleitos. Porque quando se forma uma ração, quando se formula uma ração, algo em torno de 70%, 75% é energia. E normalmente a energia vem dos grãos, que é milho, soja, etc. E lá no Nordeste a gente não tem milho. Então a gente tem que importar tudo. Por isso que nossas rações lá são sempre muito caras. Aí ele disse, ó, e com a palma tendo essa quantidade de energia toda, deu 75%, a gente vai deixar de comprar milho, consequentemente, a gente vai economizar 75% da ração. Aí eu disse, bota o pé no freio. Ele fez, por quê? Eu digo, como é que a palma é produzida? A gente planta a palma, tem que esperar 8 anos para colher. Quando espera 8 anos, que vai colher, só tem 200 toneladas e 90% disso é água. Eita, rapaz, é mesmo. E agora? Eu digo, estudar. Aí, do jeito que a gente saiu de dentro das caatingas, nós fomos para as instituições de pesquisa. Foi quando a gente achou lá no Rio Grande do Norte um trabalho que tinha uma citação de um professor, que foi nosso orientador, inclusive, o professor Cláudio Flores. Ele já é falecido. Que lá na Universidade de Chapingo, no México, ele tinha conseguido, a nível de experimento, em canteiros, para palma usada como verdura, 400 toneladas em 2 anos. Ora, a gente produzia 200 a cada 8 anos. E ele tinha conseguido 400 em 2. Então, a gente resolveu ir para o México. Foi quando eu fui em 94 com ele. Aí a vida da gente. Vamos conhecer para entender melhor. Aí quando a gente veio, pelo fato do clima da gente aqui ser melhor do que o do México, e dos solos da gente serem melhores do que o México, no primeiro plantio que a gente fez, com todos os erros que nós cometemos iniciais, a gente ainda tirou 470 toneladas no hectare em 1 ano. Nossa. Eles tinham conseguido 400 em 2 anos. E aí foi quando despertou a gente mexer no sistema produtivo ano a ano para desenhar o boneco que, pode ter certeza, de 1994, quando a gente fez o primeiro campo aqui no Brasil, para hoje, o nosso sistema produtivo já teve muitas mudanças
são tênues, mas que são bastante significativos. Hoje, o recorde mundial de produção de palma é nosso. A gente fez 732 toneladas no hectare em 13 meses de cultivo. Nossa, maravilha, Paulo. Assim, é sensacional a gente ver o tanto que a inovação ela pode impactar, né? Hoje nós estamos aqui na Rondônia Rural Show, que é a maior feira de agro da região norte, e estamos no pavilhão empresarial internacional, onde a gente tem aqui um pouco mais de 90 expositores locais, e a gente tem um espaço de inovação para que a gente possa começar a fomentar essa cultura, né? E falando em inovação, Paulo, qual que é o recado que o senhor pode deixar para os produtores rurais que estão nos ouvindo, né? O pessoal da agricultura familiar que está ali no campo, é, a mensagem que a gente fala assim, qual que é a importância da inovação e o desenvolvimento de tecnologia para impactar diretamente Ok. na produção e na vida dele? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu também, assim como eles, eu também sou produtor e conheço a dificuldade de cada um. Imagine você que o produtor rural, ele acorda de manhã, já tem coisa para ele fazer. Sim. E quando ele dá para o ferro, já chegou de noite e ele não saiu da propriedade dele. Ele fica socado dentro da propriedade dele. Acontece, Patrícia, que do lado de fora das cercas da propriedade dele, o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica. E quem está por dentro desse dinamismo todinho são os técnicos. São os técnicos que estão sempre se atualizando para ver as novidades que tem no mercado, para poder aplicá-las nas nossas propriedades. Então, a orientação que eu dou a todo produtor rural é que ele jamais abandone o corpo de técnico. Veja, a gente que é produtor rural, a gente não sabe dar valor às nossas instituições que estão se propondo a trabalhar de forma integrada conosco, o que eles têm a nos oferecer. A gente tem cada um técnico arretado. O que a gente precisa somente é começar a andar de mãos dadas com eles. Vou dar só um exemplo. Sim. Quando a gente quer técnico, aí é o Paulo Suassuna técnico. Quando eu chego para um produtor rural e digo, o senhor já fez análise de solo aqui para a gente poder fazer um plano de fertilização direitinho? Sabe bode dia de chuva, que quando começa a chover o bicho fica todo arrepiado. Sim. É produtor quando a gente fala de análise de solo. Não, eu não vou fazer aquilo porque eu não entendo. Vem um papel desse tamanho cheio de letras e números que eu não sei nem para onde vai. Então eu vou estar jogando dinheiro fora. É lógico que não sabe. Olha, produtor rural nenhum tem obrigação nenhuma de interpretar uma análise de solo, porque ele não é técnico. Agora, como produtor rural, ele tem a obrigação de chamar um técnico para orientar. Isso é o que está faltando. E não tem essa de dizer, não, eles também não vêm aqui. Eu não vou, não. Não tem perigo de eu ir numa propriedade se eu não for chamado. Agora, na hora que um produtor vem pedir a minha ajuda, ou a de qualquer técnico, pode ser, a gente vai porque sabe que o problema está partindo dele e ele está querendo resolver. Quando a gente dá orientação, ele faz e o resultado é o melhor que tem no mundo. Ai, maravilha. Então, aos ouvintes, as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? É importante, então, que a gente trabalhe essa pauta para inovar, para ir buscar conhecimento, para trabalhar em rede com os atores. Paulo, eu quero te agradecer por esse momento. Eu espero que a sua experiência aqui na Rondônia Rural Show seja maravilhosa. Então, quero deixar aqui o nosso abraço e o nosso agradecimento a você. Eu que agradeço pela oportunidade que vocês estão me dando de eu poder ajudá-los. Olha, eu aproveito e já faço o convite de novo. Vai começar já já. Quem tiver por aqui, venha. Porque vocês vão ver uma cultura que vai poder ajudá-los bastante no dia a dia da propriedade de vocês. Inovação tecnológica é tudo. Se a gente não muda, o campo não muda. Então, venham-se embora para cá que o bicho pega hoje. Muito obrigado. Maravilha, então, obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam. Tivemos aqui conosco o Paulo, né, com essa tecnologia que impacta a agricultura brasileira. Até mais.